Olá pessoal, boa noite professor Alex. E aí pessoal, tudo bom? Então vamos começar a nossa aula mencionando ou relembrando até que os diagramas que nós vimos durante as nossas 4 aulas anteriores até aqui, os diagramas que foram vistos, eles são a base para a criação e são sempre essenciais para a descrição do projeto de software. Então, esse comportamento, ele é importante para o desenvolvedor, não para o cliente. Pode ser, claro, que isso também chegue aos olhos do cliente, mas não é comum a apresentação desses 2 diagramas para um cliente, tá ok? Mais voltado para a parte de implementação. Vamos continuar aí. O que a gente tem mais aí? A gente tem que destacar, né, que eles são importantes, que é importante que nós conheçamos como os processos interagem. Para o desenvolvedor, é mais do que importante, é essencial, é vital saber como os objetos, como os itens que nós construímos, nossos modelos, quando a gente está falando em objetos, pensando sempre na programação orientada a objetos. Mas claro que isso não impede que essas estruturas que nós vimos até aqui, sejam utilizadas em outro paradigma de programação. Mas, considerando o nosso processo unificado e o paradigma orientado a objeto, nós temos que mencionar que é de extrema importância entender como os nossos objetos vão interagir para compor o todo. Então, isso é o que nós temos inicialmente, né, Fred? Isso mesmo. Mas a gente ainda tem alguns detalhes, né? Então surge a necessidade de lidar com entidades que transformem ou façam com que nossa aplicação mude seu estado, né? Então, é importante a gente salientar aqui que os sistemas não são estáticos, né? Então eles têm que mudar o estado, têm que se comunicar, os componentes dele têm que se comunicar, né? E o diagrama de interação, simular o comportamento de como vai ser determinadas entidades, determinadas ações no nosso sistema, é a prioridade que a gente tem aí nesses diagramas de interação, né? Então vamos ver aí no nosso próximo slide, né, o que vai entrar em cena, que são os diagramas de sequência e o de colaboração, né, que são importantes ferramentas para a descrição do processo de interação, né. Então a gente vai ver esses 2 diagramas aí, né, só já antecipando aqui para vocês, o diagrama de sequência, como o próprio nome já diz, vai fazer uma sequência de passos, uma sequência de métodos que vão ser chamados para determinada ação. E o diagrama de colaboração é como que cada entidade estruturalmente faz essa chamada a outra entidade, a outra classe, a outro objeto instanciado de uma determinada classe. Bom, Alex, vimos aí uma breve introdução e agora a gente vai ver o que são esses diagramas de interação aí. Você mencionou o X da questão, né, pessoal? Interação, diagramas de interação. Vamos comentar aí, vamos ver o que isso tem a ver aí dentro do nosso processo, dentro da nossa disciplina. Se vocês se lembram, há 2 aulas atrás, na segunda aula, quer dizer, 3 aulas atrás, nós mencionamos para vocês as divisões aí entre estruturais, que vão mostrar a arquitetura do sistema, e os comportamentais, que vão se preocupar com o processo de interação, não é? Então, pois bem, o nosso diagrama de interação se preocupa com isso, está enquadrado nessa categoria comportamental. Só que nós devemos mencionar, nós devemos ficar atentos a um detalhe, é que os diagramas de interação não existem. Eles são apenas um conceito que engloba outros diagramas que são o objetivo da nossa aula de hoje. Ou seja, eles apenas descrevem que esses 2 diagramas, a soma desses 2 diagramas, consegue passar para vocês todo o processo lógico e sequencial que um sistema deve ter. A soma desses 2 diagramas, o sequencial e o nosso diagrama de colaboração, será responsável por fazer com que os objetos que vão estar presentes no nosso sistema, de alguma maneira, estejam explícitos, então eles vão estar lá presentes e, no caso, a gente saiba o que está acontecendo ou o que vai acontecer no nosso sistema em determinados momentos, em determinados requisitos, pessoal. Vocês vão ver no decorrer da nossa aula que os nossos diagramas
tanto de sequência quanto de colaboração, são até, vamos dizer assim, são mais trabalhosos do que, por exemplo, um diagrama de caso de uso, do que um diagrama de atividade. Logo, se eles são trabalhosos, eles vão exigir de vocês mais tempo. Exigindo de vocês mais tempo, mais, vamos dizer assim, a mão de obra, isso vai tornar o projeto mais caro, obviamente, isso é uma consequência. Logo, o que vocês têm que ficar atento é que os diagramas de sequência e colaboração não serão utilizados para todos os requisitos, para todas as funcionalidades do seu sistema. Você não irá descrever todo o processo, todos os requisitos do sistema com um diagrama de sequência ou colaboração, mas sim focar naqueles mais complexos. Os nossos diagramas de interação, eles são a combinação de dois elementos, dois diagramas básicos, o sequencial e o de colaboração dentro de um projeto, dentro de um sistema, de um desenvolvimento de um sistema, tá ok? Esses diagramas eles vão favorecer a identificação de novas características ou responsabilidades aí associadas a atores, né, que possam ter ficado despercebidas durante o processo do nosso desenvolvimento de software. Além disso, também considerar que essas mensagens aí, outro item que o Fred citou, consistem em métodos que vão estar presentes nas nossas classes. Mas vamos agora sim, Fred, vamos falar sobre diagrama de sequência. Vamos lá, vamos parar de falar de diagrama de interação e vamos agora nas partes. Isso mesmo, vamos ver agora o nosso diagrama de sequência e o que a gente tem para falar inicialmente a respeito dele. Então, são utilizados para apresentar a evolução de uma funcionalidade em um determinado momento do software. Então, a gente utiliza, né, determinados relacionamentos, determinadas entidades dentro desse diagrama para a gente ver como que eles vão se comportar com o tempo, né, numa sequência correta, quais mensagens que devem ser trocadas aí dentro desse diagrama. Então vamos continuar, né? Vamos entender aí. Pessoal, os nossos diagramas de sequência, metendo a mão na massa agora, falando já do processo em si, de criação, ele vai ser composto por elementos em duas dimensões. Uma é a vertical, em que é representado o tempo. Olha aí, os diagramas são dinâmicos, logo necessitam apresentar o conceito de tempo, tá ok? E o horizontal é o responsável por representar os diferentes objetos que compõem a interação entre objetos que vão estar presentes em um determinado requisito. Então, esses dois aspectos, as duas dimensões, são importantes que você entenda, porque é a partir delas que vocês vão conseguir entender a leitura fazer a leitura do nosso diagrama, ok? Continuando ainda, pessoal, nós podemos dizer que a criação de um diagrama de sequência consiste vamos dizer assim, numa evolução simples do processo aí. A gente falou que os diagramas vistos até aqui eram a base para o diagrama de sequência. Então está aí, ó, na tela de vocês. Vocês também têm essa imagem na apostila, se vocês não estiverem enxergando. Ok? Fredson, mais alguma coisa aí que você queira mencionar? Legal você citar, né, esses três diagramas aí, porque muitos desenvolvedores, muitos estudiosos da engenharia de software falam que esses três servem como um tripé mínimo para a gente desenvolver um projeto. Sim. Alex, o que a gente tem mais aí a respeito desse diagrama? Vamos colocar a mão na massa, né? Vamos mostrar aí para o pessoal como é que a gente utiliza todo o processo. Pessoal, vocês têm essa anotação aí na apostila, ou seja, a anotação de um objeto de uma determinada classe. Então, o primeiro objeto, vamos dizer assim, o primeiro elemento do nosso diagrama de sequência consiste no objeto. Observem lá, é um retângulo com o nome do nosso objeto e a classe do qual ele pertence, tá certo? Além disso, pessoal, nós temos ainda que citar dos atores. Assim como nos casos de uso, vocês também podem utilizar a notação de atores dentro do nosso diagrama de sequência. Certo, pessoal? A vida dos objetos, ou seja, os objetos são criados e têm o seu estado alterado e, por fim, eles perdem a sua utilidade, eles podem ser descartados.